Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje novo vídeo daquele quadro em que falo de 10 verdades pouco conhecidas sobre determinado assunto, o 10 fatos. E dessa vez, nós vamos com 10 fatos sobre a Proclamação da República. Vai dar merda, vai! Então agora já deixa seu like, se inscreva, me siga nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, os links estarão na descrição e vamos logo ao que interessa. O primeiro golpe. E para começar bem na paz, é bom jogar isso bem na cara. Se você pega em armas contra um governo legalmente constituído, sequestra o chefe de estado desse país, junto com sua família, e os mantém como reféns, e por fim, sem julgamento algum, os expulsa de sua pátria, isso é, literalmente, um golpe de estado. E foi exatamente assim que a República Brasileira nasceu, como um golpe, o primeiro na história do Brasil independente. E a proclamação não foi apenas isso, mas também o início de nossa primeira ditadura. Para quem fala que o Brasil nunca teve ditadura militar, é bom estudar a história da República da Espada. E se não bastasse isso, cara... Não, olha só isso. E logo em seguida eles inventaram isso daqui para ser a bandeira da República dos Estados Unidos do Brasil. Quê? Nossa, que bosta! Que coisa absurda. Não dá vontade de dar um golpe na cara de quem inventou essa palhaçada? É verdade. A popularidade da monarquia. Outro fato pouco conhecido é que o Império caiu no momento em que estava no ponto mais alto de sua popularidade com as classes mais pobres, em especial com os ex-escravos. Isso graças à abolição da escravatura, que gerou grande festa em todo o Brasil. Festa essa que era repetida a cada nova comemoração de nossa monarquia, como no aniversário de Dom Pedro II, no 2 de dezembro. É a verdade, não minto. E isso junto com a estabilidade sociopolítica, com as liberdades crescentes e com o desenvolvimento material que o Império vivia, fez da ideia republicana ficar longe de ser popular. Chupa! Na verdade, ela mal saía dos círculos de intelectuais. Para o povo, acabar com a monarquia seria uma traição contra Dom Pedro, e especialmente contra a mulher que acabou com a escravidão. Mulher essa que era popularmente conhecida como a Redentora. Nem voto conseguia, e como eu disse antes, a ideia de acabar com a monarquia e proclamar a república não era popular. Chupa! Mas ela não era negada apenas pelos mais pobres, mas também pela classe média da época. Uma das provas disso é que nas últimas eleições para o parlamento do Império, que tinha voto censitário, ou seja, não era todo mundo que votava, coisa comum do século XIX, ocorrida meses antes do golpe. Apenas dois deputados republicanos foram eleitos. Ou seja, o pensamento da época era mais ou menos assim: em time que está ganhando não se mexe, tanto que foram mexer e você sabe no que deu. Não! A indefinição. Não havia união nos objetivos republicanos. Na verdade, nenhum tipo de república a ser adotada, presidencialista, parlamentarista, civil ou militar, era um consenso. Chupa! Entre os militares, somente uma parte dos oficiais, os mais jovens que tiveram contatos com outros militares de países republicanos durante a Guerra do Paraguai, defendiam a queda da coroa. Bandido filho da puta como tem nesse país! Tá na puta que eu pariu! Já os mais velhos defendiam a manutenção da monarquia justamente por saberem como funciona uma república latino-americana. Chupa! Os republicanos civis não viam com bons olhos a união com os militares positivistas. E um dos maiores temas, o fim da escravidão, mesmo defendida por vários deles, não estava no programa do Partido Republicano, pois, segundo suas lideranças, isso era um problema dos partidos monarquistas. Na verdade, nem como seria proclamada a República eles sabiam. O partido era fraco politicamente, então o plebiscito estava fora de questão. E um golpe de Estado era difícil, porque eles estavam lidando com um imperador popular e isso com certeza causaria revolta. O medo deles disso era tão evidente que mandaram a família imperial para o exílio de madrugada. O boato que precipitou tudo. Todos sabem que o dia 15 de novembro é o dia da proclamação da República, porém as movimentações começaram no dia 11 de novembro, em uma reunião que contou com civis e militares, pessoas como Rui Barbosa e Benjamin Constant, para escolherem uma data, 16 ou 20 de novembro, para fazerem uma intervenção. Entretanto, no dia 14, um boato chega até Deodoro. Esse boato dizia que o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro do Império, Visconde de Ouro Preto, havia ordenado a prisão do Marechal e a dissolução do Exército, que seria substituído pela Guarda Nacional. Em resposta,
Na noite do mesmo dia, as tropas se rebelaram. Ouro Preto transfere-se para o arsenal da Marinha, de onde despachou um telegrama para o imperador, que se encontrava em Petrópolis, avisando sobre a revolta. E na manhã do dia 15 de novembro, Ouro Preto parte para o quartel do Campo de Santana, onde iria organizar a resistência. Lá ele ordena ao marechal Floriano Peixoto que atacasse os revoltosos. Mas o que o marechal fez? Falou, não, que isso, Visconde, não, que isso, são só brasileiros. Em seguida, Floriano trocou de lado, prendeu o Visconde e depois você sabe, né? Dom Pedro desceu de Petrópolis e o Brasil... Viva a República! É comum se ensinar que o Marechal Deodoro da Fonseca, seguindo os ideais daqueles que tentaram libertar o Brasil das amarras da monarquia desde os tempos da colônia, subiu em seu cavalo e, ao chegar no Campo de Santana, acabou com o Império com um Viva a República. Não. Burro. Que coisa absurda. Isso é mentira. Na verdade, aquilo que se passa no quadro da Proclamação da República foi a queda do governo do Visconde de Ouro Preto, não da monarquia. Tanto que, de início, Deodoro havia ordenado que levasse uma mensagem ao imperador. Nessa mensagem, pedia-se a formação de um novo governo. Outra prova disso é que quando um jovem oficial foi dar uma de gostosão e gritar "Viva a República!", Deodoro deu um pedala nele e gritou "Viva Sua Majestade, o Imperador!". Por que Deodoro proclamou a República? Como eu disse antes, os republicanos não tinham força política, mas eles queriam a República a qualquer preço. E se não fosse pela via legal, seria pela via das armas. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque que coisa absurda. Daí foram buscar o apoio de um militar prestigiado. Eis que surge a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, veterano da Guerra do Paraguai, e que com a morte de militares como o Duque de Caxias, era o grande nome do exército brasileiro. Porém, todavia, entretanto, ele era monarquista declarado, se considerava amigo do imperador, lhe devia favores e gostaria de ter a honra de poder segurar uma alça do caixão de Sua Majestade. Fora isso, o mesmo via a República no Brasil como uma desgraça completa. Mas aí você me pergunta, se Dedé era monarquista, por que ele foi proclamar a República? E eu te explico. Se lembra quando eu falei que aquela movimentação do 15 de novembro derrubou o governo do Visconde de Ouro Preto? Então, deveria vir um outro nome para fazer o governo, né? Eis que surgiu um boato, outro boato, de que o nome escolhido seria Gaspar da Silveira Martins. Aí você pode até pensar, não é normal, né? Mas um político da época do Império. Normal. Não. Sabe por quê? Bota Deodoro de um canto, Gaspar do outro e uma moça no meio. Que maravilha, né? E para te contar essa história, eu vou deixar na descrição o link de um outro vídeo do canal, onde ninguém menos que Dom Bertrand explica a influência que Dona Adelaide, a baronesa do Triunfo, teve na proclamação da República. Você vai ficar, ó... Deodoro, seu bicho de pé. Quem deu as notícias a Dom Pedro? Você já parou para pensar em quem avisou a Dom Pedro que ele estava deposto, que o Império havia acabado e que a família imperial deveria partir para o exílio? A grande verdade é que, na época, nem os republicanos sabiam como levar essa notícia à Sua Majestade. Foi então que perguntaram a Deodoro: Senhor, o senhor fez a República, por que não vai você mesmo? E o velho marechal respondeu: se eu for, o velho chora, e eu choro também. Então está tudo acabado. Na ocasião, ainda foi levantado o seguinte: e se o imperador se negar a aceitar as ordens? Eis então que um certo Alferes Cardoso, avô do ex-presidente Fernando Henrique, deu a ideia de fuzilar a família imperial. Porém, Deodoro deu um soco na mesa e disse que isso jamais aconteceria. Foi então que nomearam o Major Solon Ribeiro para entregar a mensagem. E mesmo todo nervoso, gaguejando e se atrapalhando, entregou a notícia. Os relatos dizem que a imperatriz Dona Teresa Cristina chorou, que a princesa Dona Isabel ficou muda e que o imperador Dom Pedro II disse: estão todos loucos. Quando do golpe republicano, quem fez essa cagada? A proclamação prometia ser democrático, e em seu primeiro decreto oficializou que, artigo 1º, fica proclamada provisoriamente e decretada como forma de governo da nação brasileira a República Federativa. E logo em seguida, artigo 7º, sendo a República Federativa Brasileira a forma de governo proclamada, o governo provisório não reconhece, nem reconhecerá,
nenhum governo local contrário à forma republicana, aguardando, como lhe cumpre, o pronunciamento definitivo do voto da nação livremente expressado pelo sufrágio popular. Ou seja, um plebiscito, que na verdade seria um referendo, já que a república já estava feita, onde o povo aprovaria, ou não, o novo sistema. Legal, iam perguntar ao povo se queriam ou não o novo sistema, beleza. E isso seria perfeito, se esse plebiscito não demorasse 104 anos para acontecer. Essa votação, que deveria ocorrer no máximo em 1890, só veio acontecer em 21 de abril de 1993, ou seja, 104 anos após o decreto. Tecnicamente falando, a República Brasileira foi o regime provisório mais longo da história. Ladrão! Sem vergonha! Sem vergonha! A partida da família imperial. A partida da família imperial para o exílio estava marcada para o dia 17 de novembro. Pois é, Dom Pedro II viveu 2 dias na República Brasileira. Porém, o governo provisório estava com receio de que houvesse manifestações favoráveis ao imperador. Assim, ordenou que o embarque acontecesse ainda na madrugada do dia 16 para 17 de novembro. Dom Pedro II não queria partir assim, mas no final acabou concordando. E com isso, às 3 horas da manhã, a família imperial partiu para o exílio, rumo a Portugal. Foi ainda nessa ocasião que Sua Majestade descartou a pensão de 4,5 toneladas de ouro que os republicanos lhe ofereceram como aposentadoria. Dom Pedro, além de negar, disse que ninguém de sua família o receberia. E pediu ainda, caso o dinheiro já tivesse sido retirado, que fosse feito um documento que comprovasse sua devolução. E terminou com a frase: com que autoridade esses senhores dispõem do dinheiro público? E é isso aí, gostou do vídeo? Me diz aqui nos comentários o que você achou, beleza? Também não se esqueça de curtir e compartilhar para ajudar na divulgação do canal. E agora você já sabe, se não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Já somos mais de 27 mil inscritos e conhece os produtos da Von Regio, com certeza você vai gostar. Fui! Bem feito, bem feito, bem feito!